Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso 11º vídeo. Vamos abordar o assunto da lei da destruição, dando seguimento ao programa das leis de Deus. A destruição necessária e a destruição abusiva. O que chamamos de destruição, na verdade, é uma transformação e tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se utiliza para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. Basta observarmos os animais. E isso acontece com um duplo objetivo: de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de se utilizar os restos do envoltório exterior do corpo. O envoltório, ou seja, o corpo, é destruído, porém a parte principal, o princípio inteligente, o espírito, que é indestrutível e que se elabora constantemente nas diferentes metamorfoses que sofre. Ele continua: a natureza nos cerca de meios de preservação e conservação, para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava, bloqueia o desenvolvimento do espírito inteligente, do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Os meios de conservação e os agentes de destruição coexistem e mantêm um certo equilíbrio. A necessidade da destruição é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com o estado físico e moral mais adiantado. A necessidade de destruição se enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que cada vez mais o homem tem horror à destruição, seguindo o desenvolvimento intelectual e moral que acontece no transcorrer dos tempos. O homem tem o direito de destruição sobre os animais, regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso, porém, em destruir os animais, jamais foi um direito concedido ao homem. Deus não quer que nós destruamos os animais por simples prazer, por esporte. Não. Isso nos é concedido para suprir a nossa nutrição e a nossa segurança. A caça, quando tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade, é um exemplo de bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem por necessidade, mas o homem destrói sem necessidade, né? Ele usa o livre-arbítrio para fazer isso, para matar por prazer, para caçar, para destruir, mas sem precisar. O homem prestará contas do abuso de liberdade que lhe foi concedido, porque quando o homem destrói sem necessidade, ele está cedendo aos seus maus instintos. Existem povos que possuem um excesso de zelo na destruição de animais. Esses povos têm mais medo supersticioso do que o verdadeiro amor e bondade para com os animais. Agora vamos falar sobre flagelos destruidores, o que vem acontecendo agora no nosso planeta. Quais são os flagelos destruidores? Os flagelos naturais são a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais. São os flagelos providenciados por Deus. O objetivo de Deus, ao atingir a humanidade por meio de flagelos destruidores, é fazê-la avançar para a regeneração moral dos espíritos, ou seja, é uma questão de evolução.
O momento atual por que passa a humanidade, com essa doença que está aí, é um exemplo de um flagelo que Deus nos impôs, que Deus nos impõe. Esse fato é o objetivo de nos impulsionar em direção ao nosso aprimoramento como ser humano. O sofrimento causado pela doença está revelando um incontável número de benefícios à humanidade. Os homens se voltaram a Deus e estão compreendendo que é necessário mais colaboração, mais solidariedade, mais paciência, mais tolerância, mais importância à vida e, sobretudo, mais amor ao próximo. Essa doença que o mundo enfrenta, que a humanidade enfrenta, é um chamamento, um empurrão que Deus nos dá com o objetivo de nos ajudar a enxergar e agir no sentido de trabalhar mais a favor da evolução da própria humanidade, trabalhar na obra de Deus, trabalhar na obra do Pai. Necessitamos ser mais indulgentes, benevolentes e pacientes, praticarmos assim a caridade, porque, como nos ensinou Chico Xavier, fora da caridade não há salvação. Precisamos nos desenvolver com a urgência que ele nos mostra, no aspecto moral e intelectual, principalmente no moral, pois existe uma disparidade muito grande entre o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. Deus deu a cada homem o conhecimento do bem e do mal, para seu próprio aprimoramento. Porém, o homem não aproveita esse meio. Por isso é que Deus o castiga em seu orgulho, por meio desses flagelos naturais, e o faz sentir profundamente sua própria fraqueza. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma. A vida do corpo representa pouca coisa comparada com a vida espiritual. A morte, não se pode escapar da morte quando chega o momento dela. Ninguém escapa. Quando acontece um flagelo, morre uma quantidade bem maior de pessoas. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico também, mudando o estado, o formato de uma região, de uma determinada área. O bem que disso resulta normalmente só será percebido somente por gerações futuras. Os flagelos são provas que fornecem ao homem uma oportunidade de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, de se submeter à vontade de Deus. Os flagelos destruidores também servem para acelerar no homem os sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se ele não estiver ainda dominado pelo egoísmo. É dado ao homem prevenir alguns dos flagelos. Porém, muitos desses flagelos são resultado de sua própria imprevidência. Vide Mariana e Suadinho, recentemente aqui no Brasil. Há flagelos que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão do que acontece. Basta observarmos o que essa doença está fazendo no mundo inteiro. Existem regiões mais afetadas, com maior número de mortos. Existem regiões pouco afetadas. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes da ação do homem, é preciso ressaltar na primeira linha, como já o dissemos, a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais. O homem encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou ao menos minimizar os flagelos destruidores. Trata-se do esforço do homem em progredir, em diminuir a frequência e minimizar as consequências desses flagelos. Vamos falar agora sobre as guerras. As guerras. As causas que levam o homem à guerra
são a predominância da sua natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação de suas paixões. Quando os homens compreenderem a justiça divina e praticarem as leis de Deus, a guerra desaparecerá da face da terra e os povos se tornarão irmãos. A providência, ou seja, Deus, tornou a guerra necessária com o objetivo do homem alcançar a liberdade e o progresso. Muitos povos foram derrotados para que outros, mais preparados, mais progressistas, assumissem o poder daquela região em conflito. Aquele que provoca a guerra em seu proveito próprio é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar, para se redimir de todos os homicídios dos quais tenha sido a causa. Agora vamos para o homicídio. Homicídio. O homicídio é um grande crime aos olhos de Deus, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta, interrompe uma vida de provas e expiações, ou de missão, e aí está o mal, de interromper essa vida que teria um trajeto, uma trajetória de aprendizado, de situações de vida que iriam trazer aprendizado para essa pessoa. O homicídio tem vários graus de culpabilidade. Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato em si. Deus desculpa o homicídio em legítima defesa, porém é preferível que aquele que comete o homicídio possa preservar a vida sem atingir, sem matar o agressor. O homem não é culpado pelas mortes que comete durante uma guerra quando ele é constrangido pela força, mas é culpável pelas crueldades que comete e será levado em conta sua humanidade. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito, várias vezes, sem se melhorar, e ele próprio tem consciência disso. Crueldade. A crueldade é o pior do instinto de destruição, porque a destruição algumas vezes é necessária. A crueldade é sempre o resultado de uma natureza má, perversa. A crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos, de um mundo primitivo. Nós lembramos aqui que hoje nós vivemos no mundo de provas e expiações, mas já vivemos aqui mesmo na Terra um mundo primitivo, antes da chegada do Cristo. Aqui era um mundo primitivo. E esses povos estão sob a influência de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência dos povos primitivos. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias que lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma faculdade detém ou neutraliza o das outras faculdades. A forte excitação, o forte estímulo dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, da mesma forma que o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais existentes no homem. Encontramos em civilizações mais avançadas alguns seres que são tão cruéis quanto os selvagens. São espíritos que podem encarnar entre os homens avançados, na esperança de eles mesmos avançarem. Mas quando a prova é muito penosa, muito difícil, a natureza primitiva os domina. A humanidade progride. Esses homens, dominados pelos instintos do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco. É apenas uma questão de tempo. Duelo. O duelo é um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. O que se chama de questão de honra, em matéria de duelo, é apenas orgulho, vaidade. Pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia
da legislação humana, e sua supressão marcará um progresso na humanidade. É necessário que a sociedade recupere um assassino por meio de punição e esclarecimentos, e não por meio da morte. Então, hoje nós observamos que pessoas defendem a pena de morte, como se isso fosse resolver o problema. Não, isso não resolve o problema. Você mata, você tira a pessoa da vida, destrói o corpo corporal dela, né, a matéria, e você coloca ela em espírito, do mesmo modo, do mesmo jeito que ela era quando encarnada. Ou seja, ela continua sendo a mesma pessoa, só que no mundo espiritual, e vai trazer mais problemas para nós encarnados aqui na Terra, de lá, do mundo espiritual. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele que a aplica, e não nós, não o homem. Significa que aquele que fez sofrer seu semelhante estará numa posição em que sofrerá, ele mesmo, o sofrimento que causou. Essa é a lei. Jesus também ensinou: perdoai os vossos inimigos e pedi a Deus que perdoe as vossas ofensas, como nós mesmos perdoamos os nossos ofensores. Também é lei. Notícias sobre a pena de morte. Os métodos usados pela pena de morte são a decapitação, eletrochoque, enforcamento, fuzilamento e a injeção letal, denuncia uma ONG chamada Anistia Internacional. O relatório mundial mais recente da Anistia Internacional sobre a pena de morte é de 2019. No final de 2019, a Anistia Internacional contabilizava 142 países abolicionistas, sem pena de morte, de direito ou de fato. Ou seja, no caso destes últimos, de fato, aqueles que não fizeram execuções na última década, o que equivale a quase 75% de todos os países. Deste total, 106 aboliram a pena de morte por lei, incluindo todos os crimes, segundo a mesma organização. Olha, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Essa lei de destruição, é muito importante o nosso entendimento sobre ela, porque quanto mais a entendermos, mais vamos evoluir, mais vamos colaborar com a humanidade, com a sociedade, no trabalho que Deus quer que façamos aqui. Um trabalho de evolução da humanidade como um todo, da sociedade como um todo. Se você gostou do conteúdo, dê um like, isso é importante para o canal. Compartilhe em suas redes sociais e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado, muito bom te ver aqui, um forte abraço, muito obrigado.